Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhosas do sexto ano. Hoje, a data especial, hoje a gente tem mais um jogo da nossa seleção e a gente já veio até a caráter. Então, hoje a gente conta com a ajuda da Karen, aqui no cantinho a Karen, nossa... E sumiu? Cadê Karen? Karen sumiu. É mágica, Juninho fazendo mágica. Aí voltou, a mágica de Juninho é boa aí, ó. Então, hoje a gente conta com a ajuda da Karen, aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda junto com toda a equipe de intérprete de Libras para que as nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Lembrando, vocês assistem a nossa aula pela TV Nova, essa aula é reprisada no turno seguinte, essa aula vai para o canal do YouTube do Educa Recife e se você, a esse período do ano, no último mês do ano, ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, é sinal, primeiro, que você se abestalhou o ano todinho. E segundo, que você ainda pode fazer para não continuar o resto do ano feito um abestado. Então, você aponta o seu celular para o QR Code que Juninho vai jogar aqui no cantinho os QR Codes. Aí, ó, a mágica dele é boa aí, ó. A gente falou ele, puf, na hora. Então, aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo do Educa Recife, instala e você pode assistir também por ele com a sua internet financiada, não vai consumir do seu pacote de dados. E hoje a gente conta com uma ajuda muito especial aqui para a nossa aula, porque como a gente diz, a gente sempre anda muito bem acompanhado. Então já falei da Karen, já citei o meu xará Juninho da produção, mas temos também a Isadora, Vanessa e hoje nós contamos com a ajuda dela, a queridíssima, maravilhinda professora Gine. E aí, professora? Ai, pessoal, bom dia, Lu. Que bom que eu tô aqui nesse chat com você, né, vou assistir uma aula sobre um assunto que eu adoro, que é a Grécia, né? É maravilhoso. E estou esperando vocês aqui. Gente, eu sou aquela professora que grita no chat. Começou a aula! Então vem-te embora. Vamos embora começar e aproveitar esse assunto que é uma delícia. Estou esperando vocês. Então vamos embora. A gente vai começar aqui, lembrando que na nossa última aula, né, nós estamos trabalhando o que? A civilização grega. Então a gente já falou um bocado sobre a Grécia Antiga. Vamos lembrar, ao longo de todo esse ano, nós falamos para vocês sobre a origem dos seres humanos, né, sobre a importância do estudo da história, a origem dos seres humanos, as várias teorias a respeito do surgimento dos seres humanos. E começamos a falar desde o final do primeiro bimestre sobre a questão, né, das primeiras civilizações da história da humanidade. Então a gente já estudou um bocado de gente aqui. A gente já estudou o Egito Antigo, já estudou a Mesopotâmia, já estudamos os persas, os fenícios, os hebreus, e estudamos a Mongólia, a China Antiga, o Japão, e começamos a estudar a civilização grega. Então, a gente hoje vai dar continuidade a essa temática, né? Porque a gente mostrou para vocês nas nossas primeiras aulas que a história da Grécia ela se divide em 5 períodos. O período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Então, a gente está estudando exatamente o período arcaico já na sua transição para o período clássico, né? Então, nesse sentido, a gente viu, né, que quando a gente estuda o período arcaico, a gente faz uma comparação entre duas cidades-estados gregas, né, para mostrar exatamente que até chegarem a esse modelo, né, que era o modelo de democracia na Grécia,
eles passaram, né, esse povo ele passou por uma sucessão de formas de governo. Então a gente teve aí uma evolução que foi desde a monarquia, né, em alguns locais com uma diarquia, né, você tendo 2 reis, como vai acontecer inclusive, por exemplo, na cidade-estado de Esparta, né, 2 reis, um rei para comandar o exército e um rei para comandar as decisões políticas. Então, nesse sentido, né, a gente passou aí, né, a monarquia, a diarquia, aí a gente viu a tirania, a oligarquia, uma outra forma de governo, né, com um nome bem estrambólico, professora, talassocracia. Uau. Quem não lembra o que era isso, é só lembrar do seguinte: essa forma de governo era uma forma de governo que prevalecia no local onde as elites elas estavam ligadas à navegação. Então quem mandava, Gine, nas decisões eram todos os grandes proprietários de barcos. Entendi. Então daí talassocracia. Até chegar à cidade-estado de Atenas, né, que vai desenvolver um conceito de democracia. Demos, povo, e kratia, governo. Ao pé da letra a gente teria aí o governo do povo. Então o que seria isso? Um governo onde o povo escolhe os seus representantes. Mas será que essa democracia grega ela era tão democrática assim? Então é isso que a gente vai tentar entender, porque aparentemente a gente, vamos lembrar, né, a gente teve aí o Clístenes, né, que foi um dos reformadores, né, que atuou durante esse período arcaico, né? Então ele vai ser o responsável, né, por estabilizar o regime democrático ateniense. Para vocês entenderem como a gente chegou até Clístenes, é só vocês revisarem a aula passada, que já inclusive está no canal do YouTube do Educa Recife. Aí vocês vão ver isso aqui. Então ele vai ser o reformador, né, que vai ser aquele que estabiliza o chamado regime democrático ateniense, certo? E a gente fica aí com a impressão de que existia, certo, uma igualdade entre os cidadãos atenienses. Estabiliza o regime democrático e diz agora todo mundo igual perante aí aos direitos, né, perante a lei, mas não era bem assim. Era meio aí, tem uma pegadinha do malandro. Então, o conceito de cidadania dos atenienses não englobava, de fato, a maioria da população. Então, era uma democracia que era democracia apenas para os cidadãos atenienses. Aí é que está o problema da questão. Quem é que eram os cidadãos? Aí é onde entra o BO, professora, porque os cidadãos eram apenas os homens, filhos de pai e mãe atenienses, então, e maiores de idade. Então, nesse sentido, estavam excluídos da democracia, ou seja, da cidadania. Aqui, então, como eu disse, somente homens livres de pai e mãe ateniense, maiores de 21 anos, nascidos na cidade de Atenas. Porque eles podiam ser filhos de atenienses, mas se tivesse nascido em uma outra cidade por alguma questão, aí também estava fora. Então, estavam excluídos dessa cidadania, mulheres, escravos e estrangeiros. Então, era um conceito de democracia que, embora os cidadãos eles passassem a ter, a partir daí, o direito de escolher os seus representantes, mas quem é que escolhia? Apenas esses camaradas que se enquadravam nessa questão. Então, observa aqui, a gente colocou aqui um gráfico, certo, no canto, que mostra, de toda a porcentagem aqui, de 100% da população ateniense, somente 13,3% eram de cidadãos, certo? O restante eram suas famílias, os metecos, né, que eram os estrangeiros, a família dos metecos e os escravos. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Há um conceito de democracia que, embora seja
algo avançado para a época, mas era ainda excludente, certo? Era um conceito de democracia que terminava não sendo tão democrático assim, porque não incluía todos e todas as pessoas. Pois um questionamento que a gente faz até para os dias de hoje, né, professor? Exatamente. A democracia, para existir, ela tem que ser inclusiva. Exatamente. O conceito de democracia, ele está ligado, né, à questão da inclusão. Então, democracia que exclui não é democracia. Exato. Certo? Então, a gente tem que, por isso, né, que se fala na questão da luta aí pelos direitos humanos. E quando a gente diz direitos humanos, é direitos de todos os seres humanos. Homens, mulheres, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, roxos, rosa-choque, o que quer que seja. Certo? Alto, baixo, gordo, magro, certo? Menino, menina, criança, adulto, idoso, certo? Inclusive entra aí até questões mais polêmicas, como por exemplo, quando a gente fala de inclusão e direitos humanos, a gente tem direitos humanos até para aquelas pessoas que foram por algum crime privadas do direito da liberdade, né? São os presidiários, né? Então, essa ideia, né, se existe aí uma ideia, por exemplo, que se veiculou há um tempo, né, de que criminosos não teriam direitos, né? Tem, inclusive, direito a um julgamento justo para que as punições elas sejam dadas, né, com severidade e sem a desconfiança de que alguém cometeu um crime e foi favorecido pela leniência da justiça, né? Exato. Ou seja, pelo descaso, né? Porque fulano ele veio de uma família tal, que tem um pouco mais de condições, eu vou aliviar um pouquinho aqui, e porque fulano não tem onde cair duro, certo? Aí eu vou aplicar todo o rigor da lei. Não. Certo? Numa sociedade verdadeiramente democrática, ela é igualitária. É igualitária, né? Exato. A gente trabalha com os conceitos de igualdade e equidade, né? Igualdade de oportunidade e equidade, ou seja, uma certa isenção na aplicação das leis, né? Isso. Então, se criou, por exemplo, professor, uma ideia, né, de que, não sei se a senhora já deve ter ouvido essa expressão, bandido bom é bandido morto. Né? Mas a gente democracia ou é barbárie, né? Exatamente, dentro de uma sociedade democrática de direito, exato, por mais criminoso que seja o camarada, ele tem direito a um julgamento justo. E tem direito, né, a cumprir a sua pena com o rigor, com todo o rigor da lei. Exato. Detalhe, ninguém está aqui, como se diz no popular, passando pano para bandido, né, para criminosos. De jeito Mas, numa sociedade democrática de direito, o que é que a gente tem? Até esses criminosos, eles têm direito a um julgamento justo e a cumprirem a sua pena, né? Respeitando alguns direitos básicos, como o direito de proteção à sua integridade física, certo? Professor, mas o senhor diz isso porque o senhor não teve ninguém que foi vítima na sua família de um assassinato, né? E é claro, eu tenho um parente que já foi inclusive assassinado, um primo que foi assassinado, e o criminoso foi pego e está cumprindo cana, está cumprindo cadeia, certo? Então, justiça, numa sociedade democrática de direito, ela vem dessa forma. Ao menos deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, a gente observa, às vezes, alguns casos onde isso não é observado nem obedecido. Mas, voltando aqui, um outro governante, né, que vai assumir, né, lá na Grécia, né, e que vai avançar com essas conquistas democráticas, né, será Péricles. E Péricles, ele vai ser tão importante, né, que o período do seu governo, certo, ele teve medidas, né, que se estenderam para além do seu tempo, né, o período, né, onde ele governou vai ser chamado de século de Péricles, tão importante que foi esse camarada.
Então, esse século de Péricles vai ser o período entre o cerco de Samos, né, que era uma cidade, né, na Grécia, em 439, e a derrota dos gregos na Batalha de Queroneia, frente ao exército macedônico, né, de Filipe II, em 338. Então, veja, ele vai de 439 a 338, né? É um século de duração ali, de estabilidade democrática ali na Grécia, até o período das invasões, né, do Filipe II, que é quem vai marcar a transição do período clássico para o período helenístico. Mas veja, Péricles ele foi um político e orador, né, ateniense, que se juntou ali, ó, com personalidades destacadas da época, homens assim bem influentes na política, né, na filosofia, arquitetura, escultura, história, literatura e estratégia. E esse camarada criou um tribunal popular composto aí, ó, por 6.000 cidadãos para julgar toda espécie de situação. Então era um tribunal com uma grande quantidade de cidadãos ali que julgavam tudo, certo? Instituiu, por exemplo, aí, ó, a remuneração para ocupantes de cargos públicos, né, que era chamado mistoforia, e que permitia aos mais pobres deixarem o trabalho por um tempo para participar da política. Veja, professor, ele já começou a incluir as camadas mais populares, certo? Inclusive o seguinte, o camarada que era mais pobre, né, ele não podia se envolver muito nas questões políticas, porque ou ele trabalhava ou ele não se sustentava. Aí o que é que Péricles fez? Não, vamos incluir essa parcela. Enquanto ele estiver prestando serviço no tribunal, ele vai ter um salário, certo? Vai ter um soldo ali, né? Tem uma outra expressão que a gente utiliza, eu vou lembrar, mas um ordenado, né? Entre isso, ordenado, né? Então ele vai ter um soldo, um ordenado, um salário ali, enquanto ele está prestando serviço, né, para a comunidade ateniense, ok? Aí, ó, ele promoveu também várias reformas públicas, né, fomentando aí as artes, as letras, deu a Atenas um esplendor que ela não voltaria a repetir em grande período da sua história. E realizou aí obras públicas melhorando a qualidade de vida dos cidadãos, né? Aí vejam, a Péricles ele tinha uma concepção mais inclusiva e nesse sentido, né, ele governou porque ele entendia que a democracia devia servir para o benefício da maioria da população, certo? Então, tendo como um princípio aqui aquele que a gente falou, professor, o da igualdade, né? Sim. Então, nesse sentido, daí a importância desse camarada, né? Então, não defendia a participação política só para os mais ricos, como era muito comum, tanto que ele vai instituir aí esse salário, né, para que os mais pobres pudessem participar das decisões políticas. E outro ideal defendido por Péricles era a meritocracia, certo? Agora, vamos entender o conceito de meritocracia de Péricles, né? Para ele, na vida pública, os méritos deveriam vir do nascimento ou da riqueza, mas sim das competências. Porque o que é que acontecia? A gente viu, né, que o direito de cidadania, por exemplo, estava ligado ao nascimento. Nasceu filho de pai e mãe ateniense, você era cidadão. Não nasceu, se quebrava. Para Péricles, ele vai introduzir essa ideia de que a participação, né, e os méritos, né, dessa participação na vida pública, eles viriam pela competência do indivíduo e não pelo nascimento. Fulano é da família tal, então a gente tem que tratar ele com um cuidado especial. Não, o fulano, para Péricles, podia vir de qualquer família, mas se ele fosse incompetente, né, estava excluído. Se fosse competente, ele ia ascendendo, certo? Então ele traz essa ideia. Aí só que nesse período também a gente vai ter um episódio interessante, né, que são as guerras médicas. Como é que isso aconteceu? Primeiro a gente chama essas guerras, né, de guerras médicas, né, porque foram guerras travadas entre os gregos e os persas. Os persas que também eram chamados de medos, daí guerras médicas,
certo? Não vá pensar que foram guerras travadas somente por médicos, né? Eu ia dizer os médicos isso, brigando lá em gente. Atenas. Não, foi uma guerra travada entre gregos e persas ou medo-persas. Daí, ou guerras greco-pérsicas também a gente pode chamar. Foram duas guerras ocorridas na antiguidade entre as cidades e estados, né, gregas e os persas do Império Aquemênida, que foi o primeiro império persa, né? Então aqui a gente vê, ó, nessa imagem aqui, ó, um grego, né, lutando contra um persa aqui, ó, certo? Cada um com suas roupas específicas. Aqui muito provavelmente um hoplita espartano, né, que era um soldado, né, de elite da cidade-estado de Esparta. Então veja, aqui a gente tem um mapa, né, do Império Aquemênida. Então veja aqui, ó, a grandiosidade desse império, né? Foi um dos maiores impérios que já existiu na antiguidade. Mas aí o que é que vai acontecer? A gente tem aqui, né, os persas. Então quando eles começam o seu processo de expansão, certo? Eles vão se chocar ali com os gregos e isso vai resultar num conflito. Então, elas foram lideradas num primeiro momento, né, por Atenas e Esparta, e mais na frente, outras cidades e estados gregas, elas se juntaram a esse processo. Então, essas principais cidades da época, na Atenas e Esparta, elas saem vitoriosas, né, nessa guerra, mas, certo, assim, com o passar do tempo, outras cidades elas vão adentrar. E os historiadores consideram que são exatamente essas guerras que vão marcar a transição do que a gente chama de período arcaico para o período clássico, né? Então, o que a gente vai observar é que, no tocante a essa guerra, a principal causa foi a disputa entre gregos e persas pelo controle do comércio marítimo do mar Egeu. Deixa eu voltar para o mapa para ver se dá. Não, aqui a gente tem o mar Arábico. O mar Egeu ele vai estar mais para cá. Então os persas eles começaram a se deslocar aqui, ó, pelo Golfo Pérsico, mar Arábico. Aí quando eles chegaram nas proximidades do mar Egeu, eles entram em conflito com os gregos, né? Então aí as cidades gregas da Ásia, elas entraram em conflito contra os persas e a gente vai ter aqui, ó, aqui tem um mapa melhor. Então, os persas eles estão mais para cá, mas aí, ó, quando eles começam a vir para o lado de cá, certo? Então, eles começam a disputar aqui com os gregos o comércio aqui na região do Mar Egeu e as cidades gregas aqui da região, elas entram em conflito. Então, nesse sentido, a causa maior foi a disputa pela hegemonia do comércio aqui nessa região, ok? Então, aí aqui, ó, a gente tem uma imagem, né, que mostra o exército grego, né, como eu falei, os hoplitas, né, espartanos, né, é uma falange, né, porque durante esse período vai acontecer um episódio bem interessante, né, vai acontecer um episódio bem interessante e vocês já devem até ter assistido, né, um filme que vai mostrar isso daqui. É um filme bem legal chamado 300. Ele mostra exatamente essa batalha entre gregos e persas, né? Os gregos liderados pelo rei Leônidas de Esparta, né? Então, nessa batalha, né? Esse episódio que foi a batalha, né? No desfiladeiro das Termópilas, que era um desfiladeiro, né? Que ele tinha um estreito ali que dava passagem, né? Para a região, não somente de Esparta, para outras regiões. Então, o rei Leônidas, junto com 300 soldados de elite, soldados hoplitas, né, que são esses camaradas aqui. Detalhe, como os espartanos eles eram preparados para a guerra desde o seu nascimento, então esses guerreiros eram tão severos, tão fortes, que só eram comparados em sua ferocidade e força de combate com os samurais japoneses. Então é um guerreiro assim, os cabas eram, como diz aqui brabo. No interior, era os cabas arretados de brabo. Era certo? Brabo. Então, eles usavam o escudo, né, nesse formato aqui, e as lanças, né, lanças de mais ou menos 1,5 metro
né, de Pesadíssimas, tamanho, né? Que elas eram utilizadas tanto como arma de curto alcance para espetar o inimigo, como armas de arremesso. Então eles se juntavam nesse formato, colocavam os escudos na frente e as lanças, né, para frente, né, era um formato onde o soldado que está atrás, ele apoia a lança no ombro do colega da frente e formava tipo um porco-espinho ali, né, uma tartaruga cheia de espinhos ali, que eles iam para cima com tudo e eles conseguiram deter durante um bom tempo os soldados persas, né, nessa região. Só vão perder ali o combate porque aparece a figura de um X9, né, um traíra, que vai entregar um caminho, né, alternativo que faz com que os soldados, né, persas, né, eles façam aquele movimento do sanduíche, né? Soldado persa de um lado, por uma entrada, por outro, e os gregos no meio. Então eles terminam morrendo, todos eles, inclusive o próprio rei Leônidas, né? Mas o resultado, isso deu gás, né, para que os gregos de outras cidades se juntassem e conseguissem guerrear ali contra os persas, né, e derrotá-los, né? Então, as consequências dessa guerra, né, foi a vitória grega e o início da hegemonia de Atenas, né? A Macedônia, a Trácia e a Iônia, né, conquistaram a independência em relação à Pérsia e ocorreu o enfraquecimento político dos persas na região do Mediterrâneo, né? Então, os gregos que a partir daí começam um processo de expansão maior, porque eles vão dominar outras regiões a partir da lei. Então, nesse sentido, depois, né, de terminada a guerra, forma-se a Liga de Delos, que foi uma união de cidades-estados gregas, né, que começaram a mandar tributos aí sob a liderança de Atenas para que fossem investidos na marinha grega, né? Então, aí o que é que a gente tem? Eles viam, né, que os persas, apesar de derrotados, ainda promoviam ali algum tipo de ameaça, né, ao comércio grego na região e resolveram fortalecer a sua marinha, como por meio da Liga de Delos, né, que recebia tributos ali do pessoal para investir nas embarcações. Então, sob a tutela de Atenas, é criada a Liga de Delos ou Confederação de Delos, né? É uma liga anti-persa e, como eu disse, né, essas cidades pagavam tributos para obter proteção. Qual é a questão? Certo? Qual é a questão? A questão é que, mais na frente, Atenas começa a desviar esses valores em benefício próprio e isso vai gerar um conflito entre Atenas e Esparta. Deixa eu avançar aqui para chegar. Entre Atenas e Esparta, certo? Que vai resultar na Guerra do Peloponeso, certo? Porque quando, ainda sob a liderança de Péricles, eu disse a vocês que Atenas começa a pegar aqueles tributos, né, investir em seu próprio benefício, isso gera um conflito, né? Gera um conflito, e nesse sentido, Tebas e Corinto, né, que são outras cidades, né, assim como Esparta, resolvem formar uma liga alternativa ali para fazer frente, né, a esse imperialismo ateniense, que é a Liga do Peloponeso. E essa rivalidade vai resultar em uma guerra. Eita, passou foi tudo aqui, ó. Acho que deu um probleminha aqui. Mas vamos lá, a gente está terminando. Então, acho que foi já o tempo aqui, mostrando que estourou, professora. Mas veja, então, a gente vai continuar isso na próxima aula, mas eu quero que vocês fiquem com o seguinte, porque nessa rivalidade vai iniciar a chamada Guerra do Peloponeso, que vai enfraquecer, certo, a Grécia, né, porque eles vão começar a brigar entre si, e enfraquecido, isso vai favorecer a invasão de um outro povo na região, que é o povo da Macedônia, sob a chefia do rei macedônico Filipe II, pondo fim aí ao chamado período clássico da história grega e dando início ao período helenístico, né? Mas fica aí com a pergunta, né?
procurem descobrir o que foi o helenismo, né? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar sobre isso e fechar toda essa parte referente à história dos gregos antigos, ok? No mais, é isso. Agradecer a Karen, agradecer a simpaticíssima professora Gina. Olha que sorriso maravilhoso. Né? Então é isso, professora. Tchau. E tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. E vamos torcer mais tarde. Tchau, tchau.